Quem tem ácido úrico elevado pode consumir carne vermelha? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto na internet e vim aqui fazer um vídeo um pouquinho mais longo para tentar explicar essa confusão para vocês. Na verdade, gente, o ácido úrico ele é importante para o nosso corpo, pois ele funciona como um antioxidante quando ele está em níveis adequados. Acontece que em determinadas situações nós temos uma elevação do ácido úrico e essa elevação geralmente ela está associada a um excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, ou seja, carboidratos refinados, óleos artificiais e acima de tudo aqueles produtos adoçados com frutose, tá? Aquela frutose muitas vezes oriunda de xaropes de milho, né? Ou mesmo de sucos concentrados de fruta. Essa frutose é, por exemplo, utilizada para adoçar refrigerantes. Além disso, o álcool tende a elevar muito o ácido úrico. O ácido úrico elevado ele é também um marcador de inflamação do nosso organismo. Então, aquelas pessoas que estão desenvolvendo resistência à insulina, síndrome metabólica, até mesmo diabetes, aquelas pessoas que estão com obesidade, que estão inflamadas, geralmente têm o ácido úrico elevado. E isso é independente do consumo ou não de alimentos de origem animal, principalmente crustáceos e carnes, que também podem ter uma influência no ácido úrico. A grande verdade é que também as carnes podem elevar sim o ácido úrico. E a carne vermelha tem um papel importante, assim como crustáceos. Também tem lagosta, camarão, podem elevar o ácido úrico. Acontece que, em situações normais, em um organismo normal, essa elevação ela é moderada, ela é uma elevação pequena, que não tem grande impacto clínico. O que acontece é que muitas vezes nós implementamos uma dieta baixa em carboidratos exatamente para desinflamar o corpo daquelas pessoas que estão com síndrome metabólica, com resistência à insulina, e isso pode elevar ainda mais o ácido úrico dessas pessoas se elas já tiverem um ácido úrico elevado. Portanto, é necessário ter um pouco de cuidado quando a gente inicia e troca a dieta de uma dieta rica em ultraprocessados, grãos farináceos, ou seja, uma dieta rica em alimentos refinados que acabam elevando o nosso índice de ácido úrico. Se a gente acrescenta e troca de uma hora para outra para uma alimentação rica em alimentos de origem animal, nós podemos ter ainda mais elevação momentânea desse ácido úrico. Isso pode provocar até mesmo uma crise de gota. Então, com os meus pacientes, eu faço o seguinte, eu troco sim essa dieta de ultraprocessados para uma dieta mais original, uma dieta mais de acordo com o ciclo original, mas neste momento inicial, muitas vezes eu dou um medicamento para baixar um pouquinho o ácido úrico dessas pessoas, para que elas possam desinflamar lenta e progressivamente. E assim, com o tempo, elas vão baixar os níveis de ácido úrico. O que acontece é que depois, quando a gente retira este medicamento para baixar o ácido úrico em um ambiente, em um organismo que está desinflamado, a gente pode ingerir mais quantidades de carne que esse ácido úrico não vai se elevar. Ou seja, tratando a inflamação, tratando a resistência à insulina, tratando o estresse oxidativo, implementando uma dieta original do ser humano, onde a base dela são os alimentos de origem animal, em um corpo sadio, em um corpo saudável, nós conseguimos fazer uma redução natural do ácido úrico. Inclusive, a cura, muitas vezes, desse processo inflamatório, dessa resistência à insulina, dessa síndrome metabólica, está em a gente realizar uma dieta com baixo índice glicêmico dos carboidratos, sem açúcares, sem frutose, eliminando o consumo de álcool. Isso vai melhorar, vai equilibrar o corpo daquele indivíduo. Isso vai fazer com que esse indivíduo, então, tenda a ter uma queda dos níveis de ácido úrico a longo prazo. Então, é errado dizer que você não pode comer carne se tiver ácido úrico elevado. A única coisa que você tem que fazer é entender que muitas vezes há um período de transição. No momento que a gente faz a transição de uma dieta rica em ultraprocessados, farináceos, açúcares, bebidas adoçadas, para uma dieta rica em carnes, saladas, legumes, verduras, raízes, eventualmente frutas com baixo índice glicêmico, ou seja, uma dieta anti-inflamatória, nós vamos então necessitar de algum tempo para que o nosso organismo reequilibre e baixe naturalmente os níveis de ácido úrico. Não é proibido que uma pessoa faça a ingestão de carnes, apenas
num primeiro momento, algumas vezes, se esses níveis já estão muito elevados e nós passamos a ingerir uma maior quantidade de carne, nós vamos então optar por utilizar um medicamento que baixa o ácido úrico e assim, desta forma, nós vamos poder atravessar esse período de transição sem ter nenhuma crise, sem ter nenhum problema. Mas o mais importante, acima de tudo, é se manter níveis adequados de ácido úrico. Níveis elevados de ácido úrico estão relacionados à doença cardiovascular, ao maior risco de infarto, de AVC, ao maior risco de desenvolver síndrome metabólica, que muitas vezes caminha de forma concomitante à elevação do ácido úrico. O ácido úrico elevado ele causa um estresse oxidativo do nosso corpo, que vai fazer um dano, muitas vezes, no sistema cognitivo, do nosso sistema nervoso central, pode prejudicar a nossa cognição, a nossa memória, pode preceder as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como a doença de Parkinson. Pode também aumentar a chance de desenvolver cálculos renais. Ou seja, o ácido úrico elevado é um sinal de extrema gravidade para o nosso corpo e pode estar relacionado ao surgimento de uma série de doenças. E, concomitantemente, ele está realmente associado a uma inflamação do nosso corpo, que é causado em grande parte pelo consumo de alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados, açúcares, como eu citei anteriormente para vocês. E a carne, muitas vezes uma dieta mais rica em carne, embora inicialmente possa elevar de uma forma residual este ácido úrico, vai ser uma das grandes estratégias para se desinflamar o nosso corpo, através de um estilo de vida low carb, uma dieta baixa em carboidratos refinados, que não vai gerar picos de insulina, que não vai gerar glicação de tecidos, que não vai gerar acúmulo de frutose no nosso fígado. Nós sabemos que a frutose ela é metabolizada única e exclusivamente dentro do nosso fígado. Então, se a gente estabelece uma dieta rica em frutose, nosso fígado acaba ficando sobrecarregado, acaba desenvolvendo esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura, e por consequência acaba produzindo muito mais ácido úrico, causando uma elevação dos níveis na corrente sanguínea, por consequência um aumento da sua excreção renal, com todas essas consequências que nós estamos habituados a ver naqueles pacientes com gota, com hiperuricemia, com hiperuricosúria. Portanto, sim, sem dúvida, você pode ingerir alimentos de origem animal se você tem o ácido úrico elevado, mas faça isso sempre em conjunto com uma orientação médica e nutricional, pois nós podemos utilizar e devemos algumas estratégias no início dessa transição alimentar. Tá? Com certeza, após um período de transição, o seu organismo vai se equilibrar muito bem com a dieta original e não vai ser mais necessário utilizar medicamentos. Isso acontece na grande maioria das vezes, na grande maioria dos meus pacientes, a gente logo em seguida consegue retirar os medicamentos para baixar o ácido úrico, como por exemplo o halopurinol, que é o mais comumente utilizado, e a partir daí esse paciente consegue restabelecer a sua vida de uma forma muito mais efetiva, muito mais saudável, sem inflamação, sem comprometer a sua saúde, que pode ser comprometida quando a gente está inflamado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha esclarecido essa dúvida muito comum. Então, curta aqui o vídeo, encaminhe para quem você gosta e também implemente isso na sua vida, que com certeza você vai ter uma vida e uma longevidade muito mais saudável.